Peço à igreja que abra a Bíblia em Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Passagem muito conhecida. Essa mesma passagem tem em Lucas 12. Mas vamos ler em Mateus 6. Versículo 25. Amém? Põe na outra tradução, pastor, por favor. Ou Cristo. Só para eu dar uma olhadinha. Pode ser essa NA, né? Não, é a outra. Pode ser, a igreja vai entender, NA, tá bom? Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Versículo 31. Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Pai Celestial, nós te adoramos, Senhor, agradecemos a Ti pela oportunidade de estarmos aqui, vivos, com saúde, Pai, por ter nos trazido à Tua casa. Senhor, em nome de Jesus, que seja um momento de ministração da Tua palavra, onde Teu Espírito Santo encontre lugar nos nossos corações para ministrar, Pai. Senhor, que não seja eu, mas o Teu Espírito Santo a falar com Tua igreja, Pai, que nós venhamos receber em obediência a Ti e temor a Ti, Senhor. Nós venhamos nos reverenciar diante da Tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso amado Jesus, ele, no versículo 25, ele já começa falando de não se preocupar. Em algumas traduções diz, não andeis ansiosos, né? Porque a preocupação é um estado de inquietação, onde é caracterizado por pensamentos, né, contínuos, repetitivos, onde você está calculando o risco do futuro. Então você fica ali pensando incessantemente, repentinamente, em coisa que ainda não aconteceu, em algo que vai acontecer, e você começa a calcular o risco. Nós, seres humanos, temos a tendência em sempre prever algo ruim. A gente recebe uma palavra e às vezes a gente fica com a parte ruim. E a gente esquece que na mesma palavra, na mesma frase que o Senhor direcionou a nós, Ele está falando de cuidado, né? Às vezes o Senhor, eu vou falar por mim, Deus ontem, na igreja onde eu estava, usou uma irmã e a irmã falou, né? Respondeu a oração que eu fiz ao Senhor. E aí eu saí dali e fiquei meditando porque o Senhor falou que estava cuidando dos meus filhos. E eu falei assim, será que vai acontecer alguma coisa ruim com eles? Porque Deus está cuidando deles? Por que o Senhor falou isso para mim? Né? A gente tende a ficar pensando no que é ruim. E ficar pensando no que é ruim, às vezes, nos faz esquecer de que Deus, Ele cuida de nós, né? Quando Jesus, Ele fala de se preocupar, de andar ansioso, Ele está falando de que
nós não precisamos nos preocupar com o futuro. Futuro é o quê? Nada mais é do que algo que ainda não aconteceu, que é desconhecido. Se o nosso Deus, que conhece o nosso futuro, nos diz para não nos preocupar, quem sou eu e você para andar preocupado? E não é que você e eu não vá nos preocupar, nós vamos nos preocupar, mas Jesus está falando aqui de uma ansiedade, uma preocupação, um cuidado extremo. Essa preocupação que Jesus está falando não é aquela preocupação, amanhã eu tenho que acordar cedo, mas é uma preocupação que te tira o sono, que te tira a paz e que te tira o foco daquilo que verdadeiramente você precisa cuidar, que é o hoje. Nós, seres humanos, andamos tão preocupados com o amanhã que esquecemos de viver o hoje. Nós nos preocupamos com o que pode acontecer e nos esquecemos de viver o hoje. E isso é até interessante porque, às vezes, como líderes de família, responsáveis por família, pela nossa família, nós nos preocupamos em trabalhar, em entregar o nosso melhor no trabalho, visando, sermos promovidos, visando ganhar mais para manter a nossa família e nos esquecemos de entregar o nosso melhor, que é o nosso tempo, no hoje, para os nossos filhos. E entregar o melhor para a nossa família é compartilhar a palavra, compartilhar a fé, que é muito importante. Você compartilhar a fé dentro de casa. Em Deuteronômio, quando é dito as leis, Moisés ele está falando ali de você falar da palavra de Deus, pelas ruas, que esteja nos umbrais da porta, que esteja na tua mão, na tábua do teu coração, que você compartilhe dela de dia, de tarde, de noite. Nada mais é do que você falar daquilo que você acredita, daquilo que você crê. Aleluia. Se você crê, então por que você anda ansioso? Se você crê e você descansa, porque coisas têm tirado a sua paz, coisas têm tirado a tua atenção daquilo que Deus te confiou, que é o hoje. Deus te confiou o hoje, para que você tenha um futuro melhor. Amém? Então, não ande ansioso, não ande preocupado em excesso. Não deixe que os problemas ou essa preocupação te tire a atenção do que Deus confiou hoje na tua mão. Amanhã o Senhor proverá. Quando nós falamos que amanhã o Senhor proverá, nós não estamos falando somente de uma provisão de comida, dinheiro, mas é tudo. Quando nós falamos que o nosso Deus, ele é um Deus provedor, nós estamos falando do espiritual, nós estamos falando do material, nós estamos falando de tudo. O nosso Deus, ele é espírito, mas ele também age em todas as nossas necessidades. E eu não estou falando de conforto, mas no nosso Deus, ele também nos traz conforto, no momento e na hora certa. E Jesus, ele fala no versículo 25, não se preocupem quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Ele fala de vida. Não se preocupem com a sua vida, no sentido do que você irá comer ou beber. E comer é alimento, sustento físico. Mas quando Jesus, ele fala também de beber, ele está falando figurativamente em receber na alma, no lugar das emoções, o que serve como refrigério, fortaleza e nutrição para a sua vida eterna. Então, Jesus está falando aqui, tanto o teu corpo físico, quanto a tua vida espiritual, eu sou o teu sustento.
Jesus está falando aqui, vocês não precisam estar ansiosos, preocupados, porque eu sou o sustento de vocês. Se vocês me buscarem, se vocês estão na minha presença, creem em mim, eu serei a provisão, eu sou a provisão de vocês. Quando Deus, ele se apresenta a Moisés, e Moisés pergunta a ele, Senhor, Deus, se me perguntarem quem é esse Deus, como que eu vou falar? O que eu vou falar para eles? Deus fala para eles que eu sou o eu sou. Eu sou a plenitude. Eu sou completo. Aleluia. Eu sou o Todo-Poderoso. Eu sou aquele que tem o domínio de todas as coisas. Enquanto você está aqui, Deus está há 30 anos lá na frente. Porque nós somos regidos pelo tempo, mas Deus não. Deus é o Criador do tempo. Amém? Então, às vezes nós buscamos alívio para nossa alma, conforto para nossa alma em coisas materiais. Coisas que nós podemos tocar, coisas que nós temos. Quem não se sente aliviado com um Pix? Gente, eu fico aliviada. Mesmo quando você recebe o seu salário, você recebe aquele alívio nem que seja por 10 minutos, que é o tempo de você pagar as suas contas. Né? Uns 10 minutinhos, tu tá rico daqui a pouco. As meninas lá em casa, as minhas sobrinhas, um dia a minha irmã tá falando, gente, alguém tem frango, não sei o quê, alguém tem arroz, e bababá, vamos se movimentar, né? No dia seguinte, aí no outro dia seguinte, minhas sobrinhas não foram, no outro dia elas chegaram lá em casa, tia, a minha mãe foi no mercado, comprou um biscoito fofura, né, que a Miriam fala, comprou um biscoito fofura. Aí a Maria já falou, tia, minha mãe comprou um biscoito pra mim muito gostoso, que eu gosto. Penso eu, Oreo. Não, ela falou, qual é? Fofura. Fofura. Mas tudo bem, é o que ela gosta. Daqui a pouco vem a Maíra. Tia, a minha mãe ontem comprou pra mim um biscoito e comprou carne. E quando chegou no mercado, ela falou que não tinha dinheiro, mas ela comprou carne. Para a criança, ela tá vendo, na cabeça delas, a minha mãe é rica. Né? Elas foram uma vez, o Nicolas, foram uma vez lá em casa e eu falei assim, poxa, eu vou comprar kiwi, Rubem, vou comprar kiwi para ver se o Heitor experimenta e gosta, né? Porque o Heitor não é de fruta. Mas chegando lá, eles viram e eu fui dar. Eu falei, sabe que sei que eles gostam, fui dar kiwi para eles. Gente, um dia de kiwi, eles já pensaram assim, minha tia é rica. Chegou no outro dia para mim, tia, eu quero kiwi. Eu falei, gente, não tem kiwi. Tá bom, tia, serve morango. Eu falei assim, gente, eu não tenho morango. Morango é caro. Eu falei, gente, Aí eu já cortei e falei, vocês querem banana? A banana tem, né? Porque o ser humano, ele é visual. Então, se ele vê, ele tem. E se ele tem, tá tudo bem. Mas Deus está falando, mesmo que você não veja, mesmo que você tenha a sensação de que você não tenha, eu sou a provisão de vocês. Não se preocupe, porque eu sou o sustento de vocês, tanto no material quanto no espiritual. E às vezes nós nos preocupamos tanto em ver, que nos esquecemos que nós precisamos também cuidar do espiritual. Quando Jesus fala, olha, não se preocupem com a vida de vocês, ele está falando com a alma, a essência, lugar de sentimento, coração, lugar da moral. Ele fala, não se preocupe em alimentar a sua vida com outra coisa que não seja eu. Ele fala olha, vocês podem procurar em qualquer lugar, mas o alimento para a tua alma, para a tua essência, para os teus sentimentos, para o teu coração, para que você ande em boa moral, sou eu. E ele fala de corpo, que é a habitação do Espírito Santo, e que tem que estar em funcionamento. Mas Jesus, quando ele fala de
vida, ele fala de alimento interior. Mas quando ele fala de corpo, ele fala de uma proteção exterior. E Jesus ele fala aqui, ó, não se preocupem com a habitação, não se preocupem com o teu corpo, porque eu guardo você onde você estiver. Veste proteção exterior. O Senhor, ele cuida do interior, ele também cuida do exterior. Talvez seja um alívio para você hoje chegar em casa e ouvir, ó, não precisa gastar dinheiro com isso porque já foi resolvido. Mas talvez você também chegue em casa e esse teu problema não vai ser solucionado agora. Mas o que o Senhor, ele nos convida a fazer, não somente hoje, mas todos os dias da nossa vida, é confiar no Senhor. A pastora Clara abriu o culto falando sobre confiar no Senhor. E é muito fácil nós falarmos de confiar no Senhor, né? A gente está aqui, a gente está na igreja, ninguém sabe da nossa vida, ninguém sabe do que eu estou passando, e eu estou falando de confiança, mas só Deus sabe o que está aqui dentro, e o que está aqui dentro são as preocupações. E às vezes nós permitimos que elas tirem a nossa paz. Fala para o teu irmão, não permita perder a sua paz. Não se permita deixar ir embora a sua paz. Confia no Senhor. Amém? E confiar no Senhor é pedir direção ao Senhor. Às vezes você está com falta de paz, está muito preocupado, porque simplesmente você agiu da forma que você quis agir. E uma das coisas que eu tenho aprendido com o Senhor é não depositar a minha força naquilo que Ele não me deu para cuidar. Quer um exemplo? Teu vizinho tem um cachorro e ele tem que viajar, não tem ninguém para deixar o cachorro. Você gosta de cachorro, você não tem cachorro, mas você gosta de cachorro. Você fica comovido com teu vizinho e aí ele fala assim, poxa, eu não tenho ninguém para deixar o meu cachorro. Aí você fala assim, deixa comigo. Deixa comigo. São só 3 dias. Você recebe aquele cachorro que aparentemente era manso. Você recebe aquele cachorro que aparentemente era carinhoso, que não iria te trazer problema. E esses 3 dias se tornam um maior inferno na tua vida. Aquele cachorro começa a mijar a sua casa, a fazer marcações de território. Ele começa a comer o teu sofá. Ele começa a comer o teu sapato. O cachorro não é seu. O cachorro ele só está fazendo o que todo cachorro faz. Mas você tem por 3 dias aquele problema que não é seu. Simplesmente porque você ficou com pena de uma outra pessoa e tomou aquele problema para você. E não é sobre cachorro que a gente está conversando. Tem certas coisas que a gente toma para nós. Problemas que são dos outros. Problemas que são de outra família, que a gente traz para dentro de casa. A gente traz problemas de trabalho, gente, para casa. E às vezes, sem querer, nós descontamos na nossa família problemas que não são nossos. Mas às vezes que, pastora, eu trabalho, estou lá no ambiente de trabalho, eu acabo sofrendo também porque o outro está sofrendo. Tem certos tipos de sofrimento que a gente acaba recebendo o resultado também, tendo que viver, né? A pessoa está doente no meu trabalho. Falta, quem vai ter que trabalhar mais? Eu que fui. Mas esse trabalhar mais não pode afetar a minha casa. Esse trabalhar mais porque o outro está com problema não pode me trazer preocupações desnecessárias. Nós precisamos aprender a viver com o Senhor. E aí, no versículo 31,
Eu parei no 25, né? No 26, desculpa. Jesus, ele continua falando: observem as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Jesus, ele compara um homem poderoso, um homem rico, um homem bem-sucedido com as aves dos céus. Porque ele está falando de ser sustentado pelo Senhor. Ele está falando de viver no sobrenatural. O mesmo Deus que honrou, que engrandeceu Salomão, é o mesmo Deus que sustenta as aves. É o mesmo Deus que veste os lírios do campo. E é o mesmo Deus que nos sustenta. É o mesmo Deus. E às vezes, Jesus está falando aqui, ó, vocês estão preocupados com se vestir de ouro, de linho. O Senhor, ele te sustenta, tanto na altura quanto na baixeza. O Senhor é o nosso alimento, o Senhor é o nosso provedor. E ele fala no 30, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por você, homens de pequena fé. Jesus está falando assim, você precisa crer mais. Você e eu precisamos ter mais intimidade com o Senhor. Não é somente ler a Bíblia, mas no momento de escassez, no momento de dificuldade, lembrar que nem o profeta Elias se escondendo, aleluia, ele ficou sem a provisão de Deus. Ele deprimido, o anjo vai lá, fala para ele, levanta e come, leva pão para ele. Não é somente no espiritual, é no material que Deus também é o teu sustento. Estava falando com a Cristiana, que quando eu estava para casar, né, eu até fui ver um apartamento ali atrás do Norte Shopping. Era um apartamento novo na época. E na época estava 130 mil. E eu não tinha dinheiro nenhum, né? Mas, se eu fosse ousada na fé, hoje eu teria um apartamento. E aí eu falei para a Cris, eu não vou ficar vivendo no si, mas daqui para frente eu tenho que fazer diferente. Porque às vezes nós somos ousados para coisas que não vão nos acrescentar, não vão nos fazer crescer. E temos medo naquilo que nós sabemos que Deus ele pode nos garantir. E aí eu falei para ela, a gente casou, antes de casar a gente estava procurando um apartamento. Na época só tinha apartamento para alugar de 1.000, 1.200, 1.300. E a gente não tinha mais dinheiro. Até hoje. Mas o Senhor é o nosso sustento. Conseguimos um apartamento, ó, gente, de 1.000, gente. 1.000, 1.200. A gente conseguiu um aluguel de R$550. De 550, vou repetir, R$550. Nem hoje. Não, e não é na favela não, tá? Era ali perto do cemitério de Inhaúma, logo ali na pista, onde a minha mãe mora hoje, né? Porque alguns irmãos não conhecem. Lugar bom. Hoje nem tanto, mas na época... Lugar bom.
Irmãos, sabe quantos quartos a minha casa tinha? 3. A gente nem tinha filhos. A cozinha espaçosa. Meu quarto espaçoso. A gente teve uma época que a gente revezava entre dormir no quarto da frente e dormir no quarto de trás, né? Dependendo do dia, vamos dormir no quarto de trás porque é mais fresco. E hoje eu louvo ao Senhor, porque mesmo que a gente não seja ousado na nossa fé, ainda assim na sua misericórdia, na sua infinita misericórdia, Deus abre portas. Fala pro teu irmão, Deus abre portas. Deus abre portas. Seja ousado na tua fé. Não é pra... Ai, Senhor, eu tenho fé que eu vou achar R$100 e eu vou gastar tudo em pipa e cerol. Não. Tenha propósito. Propósito. Eu e você precisamos viver com propósito. Propósito de que tudo tem que ser para a glória do nome do Senhor. Eu falo que eu casei e eu pagava R$550 no aluguel com propósito. De quê? De glorificar o nome do Senhor. Não estou entendendo, pastora Rafaela. Não entendeu, não? Porque hoje eu posso contar um testemunho de que Deus, ele é fiel. Aleluia, mesmo que você não tenha da onde tirar, confie no Senhor. Tenha ousadia de pedir ao Senhor. Tudo que pedires em meu nome, crendo, recebereis. É espiritual e também é material. Só que aí, irmãos, para você receber, Jesus, ele no final, ele conta um segredo. Você pode pedir tudo no nome dele, confiando de que ele vai suprir as necessidades. Mas para você pedir, você tem que fazer uma coisa. O versículo 33 diz assim: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Qual tem sido a tua prioridade? Em Efésios capítulo 3, a palavra que eu ia ministrar hoje à noite, que o pastor Rubem ministrou pela manhã, né? eu vou conversar com vocês. Olha, para você receber algo do Senhor, você tem que estar em ligação, em comunhão com o teu cônjuge. Não acontece. Se você não tiver em comunhão, alinhado ali, não vai acontecer. Irmãos, o pastor falou, ó, vai pregar no domingo à noite, o pastor Rubem vai pregar no domingo pela manhã. Falei, tudo bem. Só que no domingo à noite, saindo daqui, eu me aborreci com meu marido. Já fiquei estressada. Aí um bico desse tamanho. Levantei na segunda de manhã, Senhor, me dá uma palavra. E nada. O dia todo, nada, não vinha nada. O céu parecia que era de bronze. Falei assim, Senhor, mas eu não vou abrir mão. Eu sou ruim. Na terça-feira, nada vinha. Falei assim, Senhor, eu não tenho palavra até hoje. E eu preciso também de palavra para sábado pela manhã. Como é que eu vou pregar sem ter palavra? Não posso sair. Eu conhecer, a gente conhece. Mas tem que ser aquela palavra que o Senhor quer ministrar. Mas aí, quando foi na quarta-feira, eu vou ter que falar com ele, vou ter que me abrir, ter que abrir meu coração, vou ter que perdoar. Ficamos bem. Irmão, sério, foi eu mandar mensagem para ele. 2 minutos depois, Deus me deu a palavra. Falei, Senhor, tu és pai mesmo. Aí, para não ter confusão, para não ter desentendimento, a mesma palavra que ele recebeu foi a que eu recebi. Tem que estar alinhado. Ele fala assim, busquem em primeiro lugar o reino de Deus. A casa tem que estar unida. A casa tem que ter o mesmo propósito. A casa tem que estar coesa, buscando primeiro o reino de Deus. Se eu não me alinho ali com o meu marido, e é coisa boba.
Se eu não me alinho com o meu marido, ele vai buscar uma coisa, eu vou buscar outra. Como é que Deus vai abençoar? Tem que estar os dois debaixo da potente mão de Deus. Isso também serve para os noivos. E aí, quando o Senhor fala, Jesus, ele fala, busquem. Ele fala, procurem, pensem, investiguem, conheçam, corram atrás de saber. E buscar o reino de Deus é buscar viver sobre o seu domínio, poder, governo e lei. Busquem viver sobre o domínio de Deus. Quem manda é Ele. Quem governa é Ele. Quem abre é Ele. Quem fecha é Ele. Quem provê é Ele. Quem manda na tua casa é minha esposa. Não, é Deus. Quem é o provedor da casa é meu esposo. Não, é Deus. Porque se Deus não guardar, se Deus não prover, se Deus não der saúde, a casa é destruída. Tem que os dois estar buscando. E botar os filhos também para buscarem ao Senhor. E ele fala de um governo. Então todas as decisões que são tomadas vêm de Deus. Eu não posso fazer nada da minha cabeça. Cismei. Não. Deus me deu. E tem que confirmar no outro. Deus está falando. Como que Deus fala com o marido e a mulher recebe outra coisa, gente? Se os dois estão debaixo da potente mão de Deus, os dois estão buscando, em primeiro lugar, o reino de Deus. E ele ainda fala, busquem o reino de Deus e a sua... Deus dá a cada um o que lhe é devido. Por que eu não tenho? Porque não é devido a você. Por que ainda não chegou? Porque não é a hora. E é de acordo, a justiça de Deus é de acordo com o caráter dele, não o nosso caráter. A integridade dele, não a sua integridade. Porque às vezes você fala, poxa, eu sou tão correto. Por que eu estou vivendo assim? Não é sobre o seu olhar, mas sobre o olhar de Deus. E é difícil às vezes viver assim, porque a nossa justiça é toma lá da cá. É agora. E a justiça de Deus não é assim. Não é de acordo com o nosso querer, com a nossa vontade, com o nosso achismo. Então Jesus está falando, vocês precisam buscar o governo de Deus, o domínio de Deus, a lei de Deus e buscar andar em integridade. Buscar andar em pureza. Buscar andar de acordo com o caráter de Deus, não de acordo com a tua vista. Eu como, eu me visto, eu bebo de acordo com o que eu acho que eu devo ou mereço. Não. Uma coisa que é muito ruim é a gente entrar naquela de que eu mereço. Quando a gente passa a viver o eu mereço, a gente se endivida. Porque se você olhar, né, eu mereço um bolo de chocolate. Eu estou merecendo uma Ferrari. Eu tô sendo tão boa mãe que eu mereço receber o melhor perfume. Amém? Isso aí, irmão. Eu sou tão boa obreira que eu mereço que o pastor me chame na Santa Ceia e me elogie. Eu sou uma boa esposa que eu mereço um textão no Instagram. E tudo nesse eu mereço, nunca é para a glória de Deus. Se você andar no teu eu mereço, você vai perceber que não é para a glória de Deus. Mas quando a gente busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça,
Aleluia. Nós vivemos a justiça de Deus. Ele é o nosso juiz. Ele é justo e nos dará aquilo que nós precisamos. Mas se nós buscarmos primeiro o reino de Deus. Então, o que você tem usado para aliviar, refrescar a tua alma, te trazer paz? Se não for para a glória do nome do Senhor, você vai continuar sem paz. Muitas pessoas usam, e aí quando Jesus está falando de beber, né, em alguns comentários, fala sobre a bebida alcoólica também, né, que as pessoas às vezes entram nessa de beber bebida alcoólica para se satisfazer. Querem coisas materiais para aliviar algo que somente Deus pode trazer alívio. Hoje uma menina postou lá que ela está com muita dor no coração, está se sentindo muito sei lá o quê. Falei, vai para Jesus. Mas o que acontece? Você está com uma dor na alma, você está sofrendo, está morrendo aos poucos, mas a tua confiança é no homem. A tua segurança é no homem. Muitas mulheres, homens estão se tentando satisfazer o seu interior em relacionamentos, mas a nossa alma, o nosso espírito só é saciado pela presença de Deus. Então, se você quer cura interior, quer alívio para a tua alma, não é bebendo, não é comendo, mas buscando o reino de Deus. Irmãos, e aí é muito bonito porque o apóstolo Paulo ele vem falando da glutonaria, que é uma busca incessante por comida, por satisfação em comer, em beber, e vai. E aí, o cristão é conhecido por isso. Não bebe, mas come. E nós precisamos vigiar, porque muitas pessoas, e eu falo por mim, eu já me peguei num momento em que eu preciso comer para aliviar a minha ansiedade. E isso está errado. Vai para o joelho orar. Eu preciso desenhar para aliviar a minha ansiedade. Vai para o joelho orar. Eu preciso comprar para aliviar a minha ansiedade, a minha preocupação. Vai para o joelho orar. Porque quando a preocupação, a ansiedade é nossa amiga, nós estamos nos destruindo aos poucos. Mas Jesus está falando, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas que foram citadas, todas vos serão acrescentadas. Amanhã pertence ao Senhor. Todos os dias vai ter um mal, vai ter uma preocupação. Todos os dias vai ter algo que você vai precisar resolver. Mas confie no Senhor e aproveite o hoje, que é um presente de Deus, dádiva de Deus dada a nós. Amém? Fique de pé. Vamos orar ao Senhor, pedindo, Senhor, nos ajuda. Nos ajuda, Pai. Mas uma coisa que nós precisamos é ter a atitude de buscar o reino de Deus. E buscar o reino de Deus é priorizar o reino de Deus. Muitas pessoas têm abrido mão de ministérios, têm abrido mão de família. E o Senhor está falando, busque primeiro o reino de Deus. E todas as coisas, Ele nos dará estratégias para cuidar. Amém? Pai Celestial, nós agradecemos a Ti pelo Teu cuidado de cada dia. Agradecemos a Ti, Senhor, por cuidar de nós, da nossa família. Agradecemos a Ti, Senhor, porque o Senhor é a nossa provisão. O Senhor tem sido o nosso sustento. Tem sido, Senhor, o nosso guarda fiel, o nosso Pai presente. Mesmo, Senhor, que a nossa fé
venha estar falha, o Senhor todos os dias providencia o ar para nós respirarmos. Tem olhado para nós com um olhar de misericórdia. Ah, Senhor, nós agradecemos a Ti, porque mesmo o vento passando forte, o Senhor guardou a nossa casa, guardou o nosso lar, guardou a nossa vida. E hoje nós podemos testemunhar que estamos de pé porque o Senhor nos sustentou. Nós te pedimos, Senhor, pela sua infinita misericórdia, que o Senhor continue conosco e que o Teu Espírito Santo venha nos conduzir nessa busca pelo Teu reino, nos ensinar que a Tua vontade é perfeita e agradável, que viver sobre a Tua direção nos faz prosperar no caminho, que viver a Tua lei nos faz caminhar para a vida eterna. Tu tens sido nosso sustento e alimento, Pai. Nós colocamos diante de Ti as nossas ansiedades, as nossas preocupações, os nossos sonhos, os nossos desejos, Senhor, crendo que o Senhor já está cuidando de nós, Pai. Senhor, que aqueles que estão com grandes preocupações aqui, preocupação com o filho, preocupação com a casa, preocupação com a saúde, preocupação com a velhice, com a aposentadoria, preocupação com o trabalho, que o Teu Espírito Santo venha trazer paz hoje, Senhor. E que nós venhamos verdadeiramente viver sobre o Teu governo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero convidar você a louvar